Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, um dia abençoado para você, que boa sua companhia! E para encher de alegria o seu dia a dia, está no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Coisa boa, né, gente? Nosso reencontro, um abraço muito grande para todos aí de Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu, pela companhia de vocês aí do Ceará, da Bahia, enfim, de todo o Brasil que acompanha o modo feliz de viver. Hoje o preletor Eni Masaki Hara recebe a professora Maria Murakami e o preletor Carlos Alberto da Silva. Na mira deles, uma constatação que faz a diferença entre ter saúde ou não. Os doentes, muitas vezes, não desejam a cura. Que faz a pessoa não curar-se da doença. Às vezes é o sentimento de carência também. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. O tema é intrigante e vai trazer muitos esclarecimentos. Os doentes muitas vezes não desejam a cura. Acompanhe. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seitonoi, obrigado a você que colabora com o programa da Seitonoi, a você, mantenedor, nosso muito obrigado. Hoje aqui a presença da professora Marie Murakami. Tudo bem, professora Marie? Tudo bem, obrigado por ter muito vindo. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E também aqui do professor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, professor? Muito obrigado. Só alegria? Só alegria. Feliz de estar aqui. Obrigado. E a família? Está maravilhosa. Os filhos mandaram lembranças para você, viu? Oh, muito obrigado. Dá um abraço para eles também. Tá muito obrigado. Obrigado. E aí, professora Dracena? Muito maravilhoso. Rogério, Edson Takeshita, todo o pessoal de Dracena maravilhoso. Estão com uma sede reformada. Que bom, né? Está indo muito bem. Dracena é uma cidade que fica no interior de São Paulo, que é a cidade natal da senhora, né, professora? Sim, sim. Muito obrigado. Aqui, ó, o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, Você Pode Curar a Si Mesmo, a Si Próprio. E sobre esse assunto que nós vamos falar hoje um pouquinho aqui com a professora Marie e o professor Carlos Alberto. Professor, aqui tem uma coisa bastante interessante que diz assim, né? Que os doentes muitas vezes não desejam se curar. Parece estranho, né? Mas é verdade. É verdade. Logicamente, não tem nenhum doente que não queira se curar. Conscientemente buscam a cura, buscam tratamento médico, buscam terapias, mas muitas vezes, mesmo com terapias, não conseguem. Aí o professor Masaru Taniguchi escreve aqui, então, que nesse livro do Dr. Karl Menninger, O Homem Contra Si Mesmo, fala aqui que existem muitos casos de doentes que o médico constata que não é só o próprio paciente que não quer a cura, porque ele tenta vários tratamentos e aí ele vai descobrir que lá no fundo tem um desejo incontido de não querer se sarar, ou porque talvez não queira voltar para casa, ou por algum sentimento de culpa, e às vezes até, aqui fala, pessoas da família que não querem que ele volte para casa. Então ficam com aquela vibração de que ele não fique bom, vai visitar no hospital, mas fica contente quando vê que a situação agravou. Então é muito importante a vibração das pessoas da família, né? E principalmente da pessoa. Olha só, Carlos, se a pessoa contrai uma doença, a princípio essa doença vem com uma consequência. Então a doença, de uma certa forma, é uma maneira da pessoa sofrer, de se automutilar. Tá certo. Então, mesmo que ela queira se curar, por exemplo, não se cura porque tem um desejo por trás de se punir, algo mais ou menos assim?
Aqui no livro, a gente vai estudar justamente isso daí, que na página 124 deste livro, diz o seguinte: porque existem pacientes que não desejam a cura e pessoas que praticam atos que ferem a si próprias. A respeito dessa questão, então, o mestre diz que o Dr. Menninger, assim, concorda com o ponto de vista de Freud. Então, o Dr. Karl Menninger, ele afirma que dentro do ser humano existem dois instintos. Um é o instinto da vida e outro seria o instinto da morte, que seriam, então, tendências construtivas e a tendência destrutiva da personalidade. No entanto, o mestre Masaharu Taniguchi, ele diz assim: eu, porém, acredito que no ser vivo existe unicamente o instinto da vida. Não creio na existência do instinto da morte. E ele diz que aquilo que é chamado de instinto da morte é, na verdade, um alerta da vida perfeita que está dentro da pessoa, ou seja, Deus que habita dentro da pessoa, que usa-se dessas situações para fazer com que a pessoa volte para o estado natural dela. Ou seja, em última análise, mesmo esse sentimento a princípio destrutivo, não deixa de ser a vida perfeita que está dentro de si, que leva a pessoa, através dessas situações, a reflexionar, a buscar, então, a forma correta de viver a vida. Olha só. Professora Maria, quando as pessoas vão para o médico, por exemplo, né, como a senhora disse logo no início, tem o desejo de se curar, né? Então, alguém que está em casa agora, talvez já está doente há anos, 5, 10, 15 anos. E alguns desses casos poderá estar nessa situação, né? Está doente há tanto tempo, gastando já rios de dinheiro, né, com médico, remédios, e não se curam. Então, nesse caso, qual que tem que ser a atitude da família e também do paciente, professora? O professor escreve aqui, olha, na página 123. Quando se constata que o paciente possui no subconsciente o desejo de automutilação, é prioritário curar-lhe a mente antes de recorrer ao médico. Em outras palavras, é preciso recorrer a Deus. Nós não sabemos o que nós trazemos guardado no nosso subconsciente de sentimentos de culpas. E esse sentimento de culpa leva a pessoa a estar sendo atraída por um médico que vai falhar até no diagnóstico, como ele cita aqui, o caso de um senhor que descobriu que tinha uma espinha no nariz. E quando ele foi espremer, ele acabou machucando ainda com a unha dele, né? E depois de ter feito um furo por si mesmo, ele procurou um dermatologista e ele pediu para que ele abrisse as várias glândulas sebáceas que estavam obstruídas. E no fim, em vez de um furo só, ficou vários furos no nariz. E depois disso ainda ele foi procurar o dentista para extrair alguns dentes e acabou o médico, por descuido, extraindo um dente que estava bom. Então, por que tudo isso acontece? Aí o professor escreve aqui que esses desejos de autodestruição por falhas que cometeu e que estão gravados no seu subconsciente como algo que, não, eu tenho que pagar o pecado, faz com que ele seja, então, atraído involuntariamente, né, por médicos que fazem diagnóstico incorreto, receitando-lhe medicamento inadequado ou até tirando um dente. Então, o que precisa fazer? Eliminar esse sentimento de culpa através do quê? Da conscientização de que a minha vida é vida perfeita de Deus. E o profundo sentimento de arrependimento e o reconhecimento de que falhou e passar a ser uma pessoa que passe a ser a dar mais alegria, felicidade a outras pessoas. Olha só. Pois não, Carlos. Tem um outro aspecto disso daí também, que não só às vezes o sentimento de autopunição que faz a pessoa não curar-se da doença. Às vezes é o sentimento de carência também. Então, normalmente, às vezes, na família, os membros da família não estão habituados a se tratar, às vezes, de forma cordial. E, normalmente, a gente percebe assim, quando uma pessoa fica doente, suscita nos demais membros da família aquele sentimento de atenção, de carinho. Então, ou seja, tá bom ficar doente porque a pessoa se sente amada, acolhida. Isso é verdade. E até, né? Até a gente lembra quando era criança, né? Só ganhava, tipo assim, uma maçã quando ficava doente. Então, ou quando tinha febre ficava dormindo. Então a gente ficava sempre na cama. Não precisa ir para a escola.
Professor, aqui tem uma coisa interessante que diz assim, página 129, né? O destino das pessoas não é determinado pelos fatores externos. No interior delas mesmas estão os fatores que propiciam a diminuição ou aumento de resistência à doença e que, em alguns casos, podem levá-las a escolher inconscientemente um médico que poderá cometer erro e lhes causar dano. Foi o que a senhora falava agora há pouquinho, né? Essas coisas que a pessoa tem dentro delas mesmas, né? Que provoca talvez as doenças, que levam a cometer, a atrair até pessoas erradas, médicos errados, né? Como que a pessoa que está passando por uma situação como essa, ele nem sabe que tem um pensamento assim, para ele começar a jogar fora isso e começar a viver de uma maneira natural? Por isso que é importante a oração. Nós vivemos no nosso dia a dia, passando por várias situações e muitas vezes nós acumulamos sentimentos nocivos dentro de nós. Todos esses sentimentos nocivos ficam guardados lá no subconsciente como uma vibração que vai estar minando lá por dentro e fazendo com que estejam ocorrendo as coisas. Da importância de nós estarmos reservando uma vez por dia, pela manhã e à noite, antes de deitar, para nós recolhermos o nosso aposento e estarmos ligados com Deus. Quando nós ligamos com Deus através da oração, com sentimento de gratidão pela proteção diária, nós naturalmente estamos purificando o nosso corpo, a nossa mente e os nossos pensamentos também. Inclusive, uma coisa muito interessante que o professor escreve aqui, sabe aquelas palavras de Jesus Cristo quando ele disse: aquele que mesmo em pensamento cobiçar a mulher do outro está cometendo um adultério? E nós pensamos, puxa, como Jesus é severo, né? Só de pensar já cometeu um adultério se esse pensamento foi de cobiça em relação à mulher. Aí olha o que o professor escreve aqui, na página 131. No reino do inconsciente, mesmo uma simples fantasia de ato criminoso implica a acusação igual à de um crime praticado realmente, sendo, portanto, passível de punição. Até mesmo impulsos instintivos em si inocentes podem suscitar sentimentos de culpa e remorso. Então, o fato de você cobiçar mentalmente a mulher do outro, já fica instalado dentro de você o sentimento de culpa. E isso vai fazendo com que a pessoa esteja atraindo situações de fracasso em empreendimento e acabar se empregando numa empresa que vai falir logo em seguida. As pessoas, às vezes, doentes, nem todas, mas algumas delas, a doença traz benefícios. Sim. Devido à falta de carinho, e quando está doente, recebe esse carinho. Primeiro, como que tem que ser então a atitude dessa pessoa que age inconscientemente assim? E como que tem que ser os familiares? Os familiares. Dá umas cacetadas nele ou como que é o negócio aí? Não, acho que a primeira coisa fundamental é o sentimento de amor que a gente deve ter um para com o outro. Eu venho tendo uma preocupação muito grande a respeito disso. Hoje a gente tem a desculpa dos familiares não se amarem, não se confraternizarem, digamos, no dia a dia, era, de repente, a falta de informação. Era correria, então o pai tinha que trabalhar fora, a mãe cuidava de um monte de filhos dentro de casa, acabava não sobrando tempo para isso. Hoje, com toda a tecnologia, com toda a informação, as pessoas continuam distantes ainda. A melhor maneira de resolver isso, por parte do paciente, da pessoa que sente essa carência, primeiro, antes de tudo, ela tem que se sentir amada por Deus. E é isso que a Seichonoye vem com uma característica extraordinária, que ela nos faz sentir o filho mais amado de Deus. No momento em que eu me sinto amado por Deus, aí eu consigo entender que eu sou amado pelos meus pais. Mesmo que aparentemente eles não consigam demonstrar da forma como a pessoa deseja. Mas se ela entender que por trás dessas atitudes existe o amor dos pais, ela preenche esse vazio. Por outro lado, quando os familiares também, ao perceber que a pessoa encontra-se na situação e ela fala, puxa, e normalmente isso acontece quando um membro da família está correndo risco de morte, que as pessoas ficam tomadas por um sentimento, sabe, puxa vida, não poderia morrer assim, eu tenho que falar alguma coisa. E às vezes ocorre isso, a pessoa está diagnosticada pelo médico que não tem mais muito tempo de vida, mas devido a essa situação crítica,
Os membros da família despertam e começam a demonstrar amor, pedem perdão, um se perdoa o outro e ocorre a cura. Na Seichonoye existem inúmeras situações semelhantes a essa. Isso é verdade, né? Professora Maria, aqui no livro Você Pode Curar a Si Mesmo, né? Que é um livro que você tem usado bastante em palestra, né, professora? Bastante. Tem algum porquê especial assim? Gosta muito do livro? Sabe por quê, Enio? Todas as situações difíceis que acontecem na vida das pessoas, muitas acham que não tem jeito, porque independe de si mesmo, ou pela situação do governo, ou situação do país, ou situação do mundo. Mas, na realidade, aqui o livro, pelo título já fala, você pode curar a si mesmo. Quer dizer, a solução para todos os problemas está dentro de nós. Quando nós temos a conscientização de que o paraíso existe dentro de mim, aí o paraíso se estabelece ao nosso redor. Mas se está o inferno dentro de nós, o inferno vai se estabelecer também na nossa vida. Então, mesmo que você tenha cometido muitos pecados lá para trás, não tem problema. A partir de hoje, começar a viver uma vida de pensar mais no outro do que em si mesmo. Pensar mais nas pessoas da família do que em si mesmo. Se age dessa maneira, os familiares, os filhos também vão estar agindo dessa maneira. É impressionante como os filhos fazem aquilo que os pais fazem e não o que os pais mandam fazer, ou que os pais dizem com as palavras. Né? Tá certo. Professora, sobre esse assunto, né, de doença que as pessoas acabam atraindo, aqui tem um item que fala sobre a autopunição. Que a autopunição, de uma certa forma, a pessoa atrai infortúnios para pagar esse pecado, né? Qual que é a relação que tem esse negócio de autopunição, doença, outros infortúnios, acidentes, essas coisas? Exatamente por ter esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, diríamos assim, é como voz da consciência, que para alguns ela se manifesta como sentimento de culpa, mas para alguns nem se manifesta. Quer dizer, a pessoa não tem consciência de culpa, mas está instalado lá dentro desde que fez mal para alguém. E daí esse sentimento é uma vibração que sai da pessoa e acaba atraindo situações para que ela passe a redimir, quer dizer, esteja pagando por essa situação. O caso de um senhor, por exemplo, que casou-se com uma mulher apaixonadíssimo, né? Mas começou a praticar adultério. Mas ele tinha consciência de que estava fazendo errado. Então, ele, para amenizar essa situação, um dia ele resolveu comprar uma faixa do obi, que é aquela faixa que usa sobre o kimono, né? E ele saiu para comprar essa faixa. Tinha uma certa quantia de dinheiro. Só que diz que antes de ir lá comprar, passou na casa da amante. E daí deixou o dinheiro para ela e sobrou só uns 20 ienes. 20 ienes. Ele pensou, puxa, com 20 ienes eu não vou comprar um obi de seda. Mas aí ele encontrou numa loja um obi de seda artificial que custava 15 ienes. E presenteou a esposa acreditando que é seda verdadeira, ficou muito feliz. Mas ele sabia que estava enganando a esposa. Aí começou a acontecer uma série de problemas. Problema na mão direita, que depois virou osteomielite tuberculosa. No fim estava quase perdendo a mão e o médico ainda falou, olha, você está fadado a morrer. Então, situações que, quer dizer, só pelo sentimento de culpa, acabou desencadeando tudo isso. Mas, graças a Deus, foi solucionado, porque em todos os relatos da Seichonoye tem um fim maravilhoso. É verdade. Quando a esposa diz que chorando, e ele não conseguia comer mais nada, porque ele estava já realmente às portas da morte, a esposa pediu chorando, por favor, pelo menos coma essa papa de arroz. E quando viu as lágrimas na esposa, ele arrependeu-se profundamente, pediu perdão, ele conseguiu comer aquela papa, até então sentia náuseas e ficou curado. Comeu aquela papa e ficou curado. Quer dizer, ele quando se arrependeu, ele se sentiu perdoado por Deus. Então o importante realmente é um arrependimento. Como o nosso tempo já acabou, muito obrigado, professor Carlos Alberto da Silva, professora Maria Murakami. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. E aí, 0800 770 2600. E para você que está assistindo o programa hoje pela primeira vez, se ligar nesse número, vai ganhar aí da professora Maria e do professor Carlos Alberto uma revista de graça para você. Então é só ligar no 0800 770
2600 e receba aí na tua casa uma revista da Seite Onoye. E também por esse mesmo número, saiba onde tem um domingo da Seite Onoye para você. Todos os domingos, das 9 às 11, reuniões da Seite Onoye. Para você, nosso muito obrigado. Imensos benefícios se consumarão em nossas vidas através do conhecimento adquirido em mais um programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. E olha, quando você ora, todo o seu ser se torna a morada de Deus naqueles instantes. Por isso, vamos agora juntos ao nosso momento de oração, finalizando com muita paz o programa de hoje, desejando realmente que somente coisas boas venham para você, com certeza. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado.